Moro no interior do Amazonas, numa pequena comunidade que fica às margens de um igarapé. Por aqui, a vida é simples, mas o contato com a natureza é muito intenso. Cresci ouvindo histórias assustadoras, contadas pelos mais velhos, principalmente pela minha avó. Ela falou sobre muitas coisas, mas o que mais me marcou foi a história do monstro do igarapé. Minha avó dizia que, quando as águas do igarapé se tornavam escuras e a correnteza parava de fluir como de costume, era um sinal de que uma criatura estava por perto. Segundo ela, a entidade habitava aquelas águas há muito tempo, antes mesmo dos primeiros moradores se instalarem por ali. Minha avó afirmava que a criatura apareceu principalmente para os pescadores solitários, atraindo-os para dentro da água e os levando para um destino desconhecido. Ela me contou essas histórias com tanta verdade que, quando eu era criança, confesso que me assustava de verdade. Mas com o tempo, acabei deixando essas lendas de lado. Para mim, eram só histórias inventadas para assustar as crianças e fazer com que a gente não ficasse brincando perto do igarapé. No entanto, essa percepção mudou completamente numa noite de agosto, há cerca de 5 anos. Naquela época, eu já era adulto e costumava pescar à noite, algo muito comum por aqui. O silêncio da noite na floresta tem um tipo de paz único, e pescar era uma das minhas atividades favoritas para me desconectar das preocupações do dia a dia. Naquela noite, por volta das 11 horas, preparei minhas coisas e fui até o igarapé, como sempre fazia. Estava tudo normal. O céu estava limpo, dava para ver as estrelas refletindo na água escura. A floresta ao redor estava viva com seus filhos habituais, os grilos, os sapos, o farfalhar das folhas ao vento e, de vez em quando, o barulho de algum animal passando pela mata. Comecei a pescar como de costume, mas cerca de 1 hora depois percebi algo estranho. O som da floresta foi desaparecendo, aos poucos, como se estivesse sendo abafado. Tudo ficou completamente silencioso. Se você já passou algum tempo na selva, sabe que o silêncio absoluto é muito raro. A natureza está sempre em movimento. Há sempre algum som de fundo. Mas naquela noite, de repente, tudo parou. Não consegui nem ouvir o som dos insetos ou das folhas sujas. Apenas o som da água correndo no igarapé continuava. Aquilo me deixou inquieto. Lembrei imediatamente das histórias da minha avó, mas sacudi a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Continuei pescando por mais alguns minutos, mas o desconforto só aumentou. O silêncio da mata era opressor. Foi então que, do outro lado do igarapé, algo me chamou a atenção. Naquela margem, onde as árvores se aproximavam da água, algo se movia. No começo, consegui que fosse apenas um reflexo na água, talvez uma folha grande flutuando. Mas conforme olhei mais atentamente, percebi que aquilo estava emergindo da água lentamente. A primeira coisa que notei foi a pele. Era de um tom escuro, úmido, quase como se fosse feito de lodo. E diferente de qualquer animal que eu conhecesse, uma coisa parecida, humanoide. Não era um animal típico da região. Parecia grande, mas não consegui distinguir bem as feições. O reflexo da lua mal iluminava a criatura, mas o suficiente para eu perceber que aquilo não era normal. Meu coração começou a acelerar. Peguei minha lanterna, tentando iluminar melhor a margem oposta. Porém, no momento em que apertei o botão, a lanterna simplesmente apagou. Não piscou, não falhou. Apenas apagou, como se tivesse perdido toda a energia de uma vez. O que aconteceu a seguir foi o que me deixou completamente em pânico. Mesmo sem a luz, eu senti uma presença se aproximando. Era como se algo ou alguém estivesse atrás de mim. Eu senti o peso de um olhar, algo que não pude ver, mas que claramente estava lá. Você sabe quando você sente que está sendo presente, mesmo sem olhar diretamente? Era exatamente isso, só que muito mais intenso. Minha primeira ocorrência foi me virar bruscamente, esperando ver algo, qualquer coisa. Mas não havia nada. Apenas o igarapé silencioso e as árvores ao redor. O som da água ainda corria, mas era só isso. Um silêncio profundo e denso envolve todo o ambiente. Eu senti meu corpo gelar. Uma parte de mim disse que era só minha imaginação, que eu estava assustado por causa das histórias que minha avó contava.
Mas outra parte, aquela mais instintiva, sabia que havia algo de errado. Algo estava ali comigo, mesmo que eu não pudesse vê-lo. Tentei manter a calma, guardar minhas coisas e ir embora, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o anzol no chão. Eu sabia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente consegui coragem, guardei meu equipamento e comecei a caminhar de volta para casa. O caminho até a vila parecia interminável, e todo o tempo eu sentia aquela presença me seguindo, como se estivesse apenas esperando o momento certo para se manifestar. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e tentei engraçar meu coração. Passei o resto da noite sem dormir, relembrando cada detalhe do que aconteceu. A figura emergindo da água, o silêncio mortal, a lanterna apagando. Nada fazia sentido. Por dias tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse apenas minha imaginação, talvez algum animal, mas nada que eu conhecesse se parecia com o que eu vi naquela noite. Depois desse evento, algo estranho começou a acontecer. Outros pescadores da região desapareceram misteriosamente. Homens que, assim como eu, saíram para pescar à noite e nunca mais voltaram. As buscas duraram dias, mas nunca encontrei nada, nem mesmo um sinal de luta. As águas do Igarapé parecem engolir tudo, sem deixar vestígios. Depois de algumas semanas, os moradores vieram evitar o Igarapé à noite. Até os mais corajosos, que riam das lendas da minha avó, passaram a dizer que havia algo errado por lá. Hoje, ninguém mais pesca naquele Igarapé depois que o sol se põe. Eu mesmo nunca mais volto lá à noite, e toda vez que penso naquela criatura, sinto um calafrio percorrendo minha espinha. Eu não sei o que vi naquela noite. Talvez fosse apenas um devaneio. Talvez o cansaço me pregou uma peça. Mas uma coisa eu sei. Aquele Igarapé esconde algo que não pertence a este mundo. E até hoje, quando passo por ali durante o dia, sinto que algo me observa das profundezas, esperando o momento certo para se revelar novamente. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Meu nome é Marcos, e isso aconteceu em 2017. Junto com 3 amigos, Lucas, Daniel e Rodrigo, decidiram que seria uma aventura inesquecível subir o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil. Estávamos em busca de algo que nos tirasse da rotina, algo que nos conectasse com a natureza, e não havia lugar mais desafiador e isolado do que aquele. O Amazonas sempre teve uma mística ao seu redor, e o Pico da Neblina, envolto pela floresta densa e coberto por nuvens, parecia o cenário perfeito para uma expedição que ficaria gravada em nossas memórias para sempre. E, de fato, ela ficou. Só que não da maneira que esperávamos. Chegamos à cidade de São Gabriel da Cachoeira, de onde começaríamos nossa jornada, e contratamos 2 guias locais para nos levar até o topo do pico. Eles eram homens rústicos, calejados pela vida na floresta, e demonstravam um respeito quase reverencial pelo ambiente ao redor. Desde o começo, notei algo estranho na maneira como falamos sobre o Pico da Neblina. Sempre que o nome fosse selecionado, suas vozes ficavam mais baixas, pois não queriam atrair atenção desnecessária. Quando questionamos sobre isso, um dos guias, chamado Jair, apenas disse: "É um lugar sagrado. A montanha tem seus próprios guardiões, e nem todos que sobem retornam." Claro, rimos disso na hora. Para nós, aquilo era só mais uma dessas histórias que os locais contavam para assustar turistas. Se ao menos tivéssemos dado mais atenção às suas palavras. A caminhada começou tranquila. A floresta amazônica, com toda a sua exuberância, era deslumbrante e opressora ao mesmo tempo. O ar quente e úmido fazia cada passo parecer um esforço tremendo, e o zumbido constante de insetos, misturado aos sons dos pássaros e outros animais, criava uma sinfonia que parecia nunca cessar. O cenário era tão denso que, muitas vezes, só conseguíamos ver a trilha à nossa frente e nada mais. E no meio disso tudo, o Pico da Neblina aparecia ocasional à distância, como uma sombra imponente, coberta por uma névoa que parecia nunca se dissipar.
Depois de 2 dias de caminhada, começamos a subir a montanha propriamente dita. A floresta ao redor foi ficando mais rarefeita e o ar mais frio. Era pensar estranho que estávamos no coração da Amazônia e, ainda assim, sentíamos aquele frio. Mas era algo mais do que apenas uma queda de temperatura. Havia uma sensação, uma pressão invisível, como se algo estivesse nos cercando, observando cada movimento que fazíamos. Foi no 3º dia de expedição que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Rodrigo, que sempre foi o mais animado do grupo, começou a se comportar de maneira diferente. No começo, achamos que era o cansaço. A subida era árdua, o clima hostil e estávamos todos exaustos. Mas havia algo mais. Rodrigo ficou para trás em alguns momentos, olhando para a floresta com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele estava distraído, como se ouvisse algo que não conseguíamos. Perguntei se ele estava bem, e ele apenas murmurou que sim, mas sua voz parecia distante, quase desconectada. Naquela noite, enquanto montávamos acampamento, notei que Rodrigo não estava ajudando como de costume. Ele estava sentado a alguns metros de distância, olhando fixamente para uma densa vegetação que nos cercava. Fui até ele e conquistei o que estava apostando. Ele demorou a responder, como se estivesse lutando para se concentrar. Eu acho que tem algo nos seguindo, ele disse finalmente. Aquilo me arrepiou, mas tentei manter a calma. É só a tua cabeça, cara, respondi. Estamos cansados. Esse lugar é isolado. A floresta faz barulhos estranhos. Mas ele balançou a cabeça. Não, Marcos. Eu estou ouvindo vozes. Alguém está me chamando. Ri tentando aliviar a tensão, mas por dentro comecei a sentir um incômodo. Rodrigo não era do tipo que se assustava facilmente, e algo no seu tom de voz me fez pensar que ele estava falando sério. Os guias, que estavam preparando uma fogueira, nos olharam com uma expressão de preocupação quando ouviram Rodrigo falar sobre as vozes. Um deles, Jair, veio até nós e disse em voz baixa: "Isso não é bom. Precisamos ficar atentos." Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas balançou a cabeça e voltou para o acampamento. A tensão naquela noite era palpável. O ar parecia mais pesado e o silêncio da floresta, antes acolhedor, agora era opressor. Na manhã seguinte, Rodrigo estava ainda mais distante. Ele mal falou conosco durante a subida, e a cada pausa que fizemos, ele ficou parado, olhando fixamente para algum ponto indefinido na mata. O mais estranho era que ele dizia ver pegadas no caminho, rastros que nem nós e nem os guias conseguiram identificar. Aqui, ele dizia, apontando para o chão, eles passaram por aqui. Mas quando olhamos, não havia nada além de folhas secas e galhos quebrados. Os guias começaram a ficar visivelmente incomodados, e um deles sugeriu que voltaríamos. Mas Rodrigo se recusava. "Eu preciso continuar", ele disse. "Eles estão esperando por mim." Foi na 4ª noite que tudo desmoronou. Montamos acampamento mais cedo do que o habitual, pois Rodrigo estava cada vez mais errático. Ele parecia ouvir coisas o tempo todo, olhando para a floresta com olhos arregalados, como se algo estivesse prestes a sair das sombras. Os guias interessados conversaram com ele, mas ele os ignorou completamente, apenas balbuciando sobre eles e o chamado. Todos nós estávamos exaustos e nervosos, mas não sabíamos o que fazer. Decidimos ficar de olho em Rodrigo naquela noite, revezando a vigília. Foi pouco depois da meia-noite que tudo começou. Eu estava no meu turno de vigia, sentado perto da fogueira, quando ouvi um som distante. Era um grito, mas não um grito humano. Era algo agudo, gutural, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Corri até a barraca de Rodrigo, mas ele já não estava lá. Ele tinha desaparecido. Acordei os outros e todos começaram a procurar desesperadamente. Os guias estavam visivelmente apavorados, falando em seus dialetos sobre espíritos e guardas da montanha. Eu tentei manter a calma, mas por dentro, eu sabia que algo terrível estava acontecendo. Passamos a noite inteira procurando por Rodrigo, mas não o encontramos. No meio da busca, vimos algo que até hoje não consigo explicar. No horizonte, por entre as árvores, as luzes estranhas começaram a brilhar. Elas flutuavam no ar, como se fossem tochas, mas com uma cor fria e espectral. Os guias, ao verem aquilo,
Pararam imediatamente e se recusaram a seguir em frente. Isso é um aviso, disse um deles. Nós ultrapassamos o limite. Finalmente, perto do amanhecer, encontramos Rodrigo. Ele estava deitado no chão, numa clara que não tínhamos visto antes. Seu corpo estava coberto por marcas, cicatrizes antigas, como se ele tivesse sido arranhado por algo nos últimos anos. Seu olhar estava vazio e ele balbuciava em uma língua que nenhum de nós conseguia entender. Tentamos acordá-lo, mas ele não reagia. Seu corpo estava frio, apesar do calor sufocante da floresta. Os guias insistiram que precisávamos sair dali imediatamente. Eles disseram que tínhamos perturbado os espíritos da montanha e que se ficássemos mais tempo, todos estaríamos em perigo. Carregamos Rodrigo de volta ao acampamento e começamos a descida no mesmo dia. A volta foi lenta e silenciosa. Rodrigo não dizia nada além daquele estranho dialeto, e os guias se recusavam a falar sobre o que tinha acontecido. Quando chegamos à civilização, levamos Rodrigo direto para o hospital. Meu nome é James, e sou um turista americano que sempre sonhou em explorar a floresta amazônica. Desde pequeno, ouvi histórias sobre sua beleza impressionante e os mistérios que a cercavam. A floresta não é apenas um destino turístico, é um lugar sagrado, repleto de vida e cultura. Quando finalmente tive a oportunidade de visitar o Brasil, sabia que precisava vivenciar tudo isso. O que eu não sabia era que essa viagem se tornaria uma experiência que eu nunca esqueceria. E não necessariamente por razões positivas. A viagem começou em Manaus, onde me juntei a um grupo de turistas e, como parte do nosso itinerário, fomos apresentados a um guia local chamado Pedro. Ele tinha uma presença forte, com pele bronzeada e cabelos longos que lembravam os nativos da região. Ele era experiente e conhecia a floresta como a palma da mão. Enquanto nos conduzia pelas trilhas e rios, falava sobre as tradições indígenas e a vida selvagem, mas também mencionava as histórias sobre espíritos que vagavam pela floresta. Eu achava tudo fascinante, mas não levei suas histórias a sério. Após um dia cansativo de caminhada e exploração, nos instalamos em um acampamento rústico, rodeados por árvores gigantescas e o som da vida selvagem. Naquela noite, quando me deitei em meu saco de dormir, fui tomado por um sono profundo. Mas logo, algo começou a me perturbar. Uma voz suave e melodiosa ecoava em meus sonhos, e a cada vez que eu tentava me aproximar dela, acordava suado e confuso. Era como se essa voz me chamasse, puxando-me em direção a algo que não conseguia identificar. Na manhã seguinte, comentei com alguns dos outros turistas sobre os meus sonhos, mas eles apenas riram e disseram que era apenas minha imaginação. Porém, ao conversar com Pedro durante o café da manhã, notei que ele ficou sério. Ele me disse que já havia ouvido histórias sobre esse tipo de sonho, especialmente em turistas que se sentem atraídos pela floresta. Ele me alertou sobre o perigo de seguir o chamado, revelando que a lenda dizia que os espíritos de mulheres indígenas que morreram de forma violenta vagavam pela selva, buscando alguém para substituir suas almas perdidas. A advertência de Pedro ressoou em mim, mas eu estava tão intrigado pela floresta que não consegui deixar isso me intimidar. Em vez disso, meu interesse apenas cresceu. O que poderia ser essa voz? Havia algo que parecia profundo e místico, e eu sentia que precisava entender. A ideia de um espírito perdido chamando por mim não parecia tão aterradora. Era quase poética. Eu ignorei o aviso de Pedro e continuei a explorar a floresta, mas a voz continuava a me assombrar nas noites seguintes. Nas próximas noites, os sonhos se tornaram mais vívidos. A voz feminina ficava mais clara, mais insistente. Eu a via de relance, com cabelos longos e desgrenhados flutuando nas sombras da floresta, e ela me chamava pelo nome. James, ela sussurrava, venha até mim. A cada manhã, eu acordava com uma sensação de desorientação, como se estivesse preso entre dois mundos. Enquanto o sol iluminava o acampamento, eu me sentia dividido. Parte de mim queria seguir a voz, enquanto a outra parte, mais racional, temia o que poderia estar por trás dela. Na terceira noite, a atmosfera mudou. O ar parecia mais pesado e os sons da floresta diminuíram, como se o próprio ambiente estivesse em expectativa. Assim que fechei os olhos, a voz retornou, mais forte e mais clara do que nunca.
James, venha até mim. Ela repetia, e de repente a floresta ao meu redor começou a mudar. A escuridão parecia mais densa, e as árvores tornavam-se sombras ameaçadoras. Quando finalmente consegui abrir os olhos novamente, percebi que não estava mais em meu saco de dormir, mas sim de pé, cercado pela escuridão, a voz me chamando do fundo da selva. Senti um impulso irresistível de seguir a voz e me deixei levar. Andei pela floresta. A única luz vinha da lua que mal conseguia penetrar pelas copas das árvores. Meu coração disparava, mas ao mesmo tempo, uma calma inexplicável me envolvia. A voz parecia me guiar e a sensação de estar sendo observado se dissipou. Eu estava cercado por uma tranquilidade assustadora. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistei uma figura feminina à distância. Era como se ela estivesse flutuando entre as árvores, com um vestido branco que brilhava sob a luz da lua. Seus cabelos longos e desgrenhados balançavam como se houvesse uma brisa invisível. Eu a chamava, mas a voz não saía. Ao me aproximar, percebi que ela não tinha rosto. Era apenas uma silhueta, com um brilho etéreo, e de repente, uma onda de terror tomou conta de mim. A voz que antes me soava doce agora parecia um lamento, e percebi que estava em perigo. Eu queria correr, mas meu corpo estava paralisado. A figura começou a se mover em minha direção, e foi nesse momento que percebi a gravidade da situação. Tudo que Pedro me disse, tudo que eu ignorei, estava se concretizando na forma daquela entidade. A mulher flutuava em direção a mim, e suas mãos pareciam estender-se, como se quisesse me pegar. Então, com um impulso desesperado, consegui me mover e corri em direção ao acampamento. Quando finalmente cheguei, estava ofegante e aterrorizado. Os outros turistas estavam acordados, preocupados com meu estado. Pedro me viu e imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele fez perguntas, mas eu mal conseguia articular uma resposta. Apenas consegui sussurrar sobre a mulher da floresta e como eu quase fui puxado para a escuridão. Na manhã seguinte, eu sabia que não poderia continuar a expedição. A experiência me deixou tão abalado que decidi abandonar o grupo e voltar para Manaus. Eu estava convencido de que algo tinha me chamado, algo que eu não podia entender. O olhar de Pedro me dizia que ele sabia o que havia acontecido, mas ele também não podia explicar. Enquanto deixava a floresta, uma sensação de perda me envolveu. A ideia de ter sido chamado por um espírito, de ter quase sido levado, me assombraria para sempre. A selva, com toda a sua beleza e mistério, agora era uma lembrança aterradora. E cada vez que ouço histórias sobre a Amazônia, sinto um frio na espinha, sabendo que existe uma parte da floresta que nunca entendi. Um mundo de espíritos e lendas que permanecem além da visão, aguardando pelo próximo curioso que se atrever a ouvir o chamado. A experiência me transformou de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Ao retornar para minha vida cotidiana, carregava não apenas o peso da aventura, mas também um entendimento profundo de que algumas coisas são sagradas e devem permanecer intocadas. A floresta não era apenas um destino turístico, era um ser vivo, cheio de segredos que a humanidade nunca deveria tentar desvelar. Esse relato eu tive que traduzir, então me perdoe caso tenha algum erro. Me chamo Clara, e minha história começa com uma descoberta inesperada. Cartas antigas que pertenceram ao meu avô. Ele sempre foi um homem enigmático, cheio de histórias que se perdiam entre as sugestões da memória familiar. Quando uma caixa de papelão velha apareceu durante a limpeza da casa da minha mãe, não pude resistir à tentativa de abrir. O que encontrei dentro mudaria minha vida para sempre. As cartas estavam amareladas pelo tempo e com as bordas desgastadas, mas as palavras ainda carregavam a vivacidade das memórias. Meu avô havia trabalhado em um seringal na Amazônia, um lugar que, segundo ele, era uma mistura de beleza exuberante e silenciosa. As cartas descreviam a vida dos seringueiros, trabalhadores que lutavam sob condições adversas, muitas vezes enfrentando a exploração brutal dos patrões. O que mais me chocou, no entanto, foram as menções a mortes misteriosas que ocorriam nas profundezas da floresta. Uma curiosidade que estou consumindo, o desejo de entender a vida de meu avô
e as tragédias que marcaram aquele lugar que me levou a planejar uma visita ao antigo seringal. Quando finalmente cheguei à região, foi como se tivesse entrado em um mundo à parte. A floresta era densa e opressiva, e os raios de sol filtravam-se pelas folhas, criando um jogo de luz e sombras que dançavam à minha volta. A vila que uma vez fora vibrante estava agora coberta pela selva, as casas caindo aos pedaços, testemunhos mudos do tempo e das histórias que ali aconteceram. Ao explorar o local, comecei a ouvir barulhos que me deixaram inquieta. Primeiro eram apenas sussurradas, mas logo se transformaram em chicotadas e gritos de dor. Era como se o passado tivesse se tornado palpável, ecoando através do cultivo. Fiquei paralisada, incapaz de distinguir se era apenas a minha imaginação ou se realmente havia algo mais. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, e a floresta parecia viva, pulsando com uma energia estranha. Durante a primeira noite no seringal, a atmosfera mudou completamente. Eu havia montado meu acampamento em uma das casas abandonadas, e enquanto tentava me acomodar para dormir, fui tomada por uma série de pesadelos perturbadores. Eu via pessoas sendo espancadas e mortas, suas expressões de terror se gravando em minha mente. Sempre havia uma sensação de luta e desespero, e as vítimas eram frequentemente marcadas com cordas nos braços, como se fossem amarradas e torturadas. Acordei em pânico, meu corpo coberto de suor e meu coração disparado. Quando a luz do dia finalmente rompeu a escuridão, percebeu que algo estava muito errado. Olhei para meus braços e, para meu horror, encontrei marcas semelhantes às que vi em meus sonhos. Eram marcas vermelhas, como se uma corda tivesse sido apertada contra minha pele. O choque e a confusão me invadiram, e um medo profundo se instalou em meu coração. O que estava acontecendo comigo? Por que essas marcas estavam em mim? Percebi que preciso de ajuda. Era evidente que havia algo mais naquele lugar. Algo que transcendia a realidade que conhecia. Conversei com alguns moradores locais que ainda viviam nas redondezas. Eles estavam reservados e hesitantes em compartilhar suas experiências. Mas quando mencionei meu avô e as cartas que haviam encontrado, seus rostos se tornaram sombrios. Um velho, com cabelos brancos e olhos cansados, me falou sobre um curandeiro que vivia na floresta. Alguém que poderia ajudar a desvendar os mistérios do passado. Decidi procurá-lo. A caminhada pela floresta foi exaustiva, a sensação de estar sendo seguida de persistência. As árvores se fecharam ao meu redor e eu pude ouvir as folhas sussurrando segredos que não conseguia entender. Finalmente, cheguei à cabana do curandeiro. Uma construção simples feita de barro e folhas que parecia se fundir com a selva. Ele me recebeu com um olhar penetrante, como se já soubesse o que eu havia vivenciado. Você veio aqui em busca de respostas, ele disse, sua voz suave e grave. Mas o que você encontrou vai além do que você imagina. Fui então guiado para dentro da cabana, onde ele acendeu ervas secas que produziram uma fumaça densa. Enquanto ele murmurava orações em um dialeto que eu não entendia, senti uma pressão crescente em meu peito. Ele explicou que as almas dos seringueiros que morreram de forma violenta ainda estavam presas naquele lugar, clamando por justiça. O sofrimento deles reverberava na floresta, e aqueles que se atrevessem a se aproximar poderiam sentir seu chamado. As marcas que você viu em seus braços são um sinal, ele continuou. A maldição do antigo seringal não é apenas uma lenda. É uma realidade que precisa ser confrontada. Eles procuram alguém que os ajude a encontrar a paz. Ouvir aquelas palavras fez meu estômago revirar. A ideia de estar ligado a essas almas atormentadas era aterrorizante. Mas ao mesmo tempo, eu sentia uma responsabilidade surgindo dentro de mim. Como neta de um seringueiro, era como se eu estivesse conectado a esse legado de dor e luta. Eu preciso fazer algo. O curandeiro me deu instruções sobre como realizar um ritual para libertar essas almas. Seria perigoso e exigia coragem, mas ele acreditava que eu tinha a força necessária. Ele me disse para voltar ao antigo seringal à noite e acender uma fogueira no centro do que antes fora do barracão principal, onde os trabalhadores se reuniam. Com isso, eu poderia comunicar-me com os espíritos e, se fosse bem-sucedido, ajudá-los a encontrar descanso. Naquela noite,
A floresta parecia mais sombria do que nunca. As árvores estavam envoltas em uma neblina pesada e cada som parecia amplificado, como se a floresta estivesse aguardando meu próximo movimento. A caminhada até o barracão foi longa e aterrorizante. Eu me senti observado, como se os olhos da selva estivessem fixados em mim. Quando finalmente cheguei, acendi a fogueira e as chamas começaram a dançar, iluminando as paredes escuras ao meu redor. Chamei pelos espíritos, pedindo que se manifestassem. Fui tomado por um profundo desejo de ajudá-los, e à medida que a fumaça subia em espirais, comecei a ouvir as sugestões. Eram vozes suaves e tristes, e quanto mais eu me concentrava, mais claras elas se tornavam. Ajude-nos, diziam elas. Ajude-nos a encontrar paz. O terror se intensificou quando percebi que as sombras ao meu redor começaram a se mover. As figuras dos seringueiros surgiram, com expressões de dor e desespero. Eu não sabia se deveria temer ou me compadecer. As marcas em meus braços ardiam e percebi que havia algo mais em jogo. Esses espíritos estavam prontos para me levar com eles, para me fazer parte de seu sofrimento eterno. Com todo o meu ser, pedi que parassem. Expliquei que eu era uma neta, alguém que vinha em busca de respostas e não queria que seus sofrimentos se repetissem. Eu não estava ali para ignorar suas histórias ou a injustiça que sofreu. Em um momento de desespero, clamei por justiça em nome deles. As chamas da fogueira começaram a se intensificar e as sombras pareciam hesitar. Então, tudo ficou em silêncio. Uma sensação de paz envolvendo o ar, como se a própria selva estivesse envolvida na respiração. As figuras começaram a desaparecer e eu senti uma onda de colapso. No entanto, a sensação de que algo ainda estava comigo não desapareceu. Era como se as almas que tinham encontrado paz me deixaram um presente. A consciência do que havia acontecido ali e a responsabilidade de contar suas histórias. Quando voltei ao acampamento, a noite ainda parecia mais tranquila. As marcas em meus braços passam a desaparecer, mas a conexão com aqueles homens e mulheres nunca se desfez. Sabia que ainda havia muito a fazer. Ao voltar para casa, minha missão se tornou clara. Eu comecei a compartilhar as histórias do antigo seringal, dar voz àqueles que sofreram e garantir que ninguém esquecesse o que havia acontecido. Ainda sinto que a presença dos espíritos me acompanha, especialmente à noite, quando o silêncio da floresta se torna opressivo. A maldição do antigo seringal não é apenas uma história, mas uma realidade que ecoa através do tempo. A justiça que busquei em nome deles se tornou parte da minha vida, e sempre que ouço os sussurros da selva, sei que estou ligada a algo maior do que eu mesma. A floresta continua a viver, cheia de segredos e histórias que merecem ser contadas.